Hoje eu vou falar de monitoração dentro do Mercado Livre. Eu vou mostrar como que a gente consegue monitorar, desde coisas mais baixo nível, que seria como nós monitoramos CPU, memória, até como que nós entendemos o comportamento do nosso usuário dentro do nosso sistema. Bom, vou me apresentar para vocês. Só para deixar claro que sou eu naquela foto, 20 quilos mais magro, mas sou eu mesmo. Eu me chamo Felipe, eu trabalho na área de TI já há 15 anos, por isso que eu engordei um pouco. E eu já passei por diversas empresas, eu lembro que quando eu comecei, os monolitos eram uma realidade, e eu fui passando por várias transições, até que hoje o microserviço é a nossa realidade. Passei por diversas empresas, trabalhei na Sabesp, Honda, já fiz sistema de previdência para o estado de São Paulo, já passei pelo PagSeguro e hoje eu trabalho no Mercado Livre, na área de desenvolvimento, focado em sistemas escaláveis e microserviços. Eu, na parte pessoal, eu sou casado e, no tempo livre, eu curto jogar um LOLzinho, apesar de não jogar tão bem, mas eu jogo. E se alguém quiser me adicionar para me carregar até o Platina, eu agradeço vocês. Bom, eu vou falar um pouco dos desafios dentro do Mercado Livre. Só para vocês terem ideias, assim, imaginar que tem milhões de acessos, isso todo mundo deve imaginar, mas aqui eu trouxe alguns números para a gente poder ter ideia de o quanto é isso. Então, nós temos 7 gigas de tráfego por segundo, 980 terabytes de dados nas nossas bases, 2.000 buscas por segundo. Então, 2.000, para ter ideia, ou seja, na tela inicial, onde a pessoa pesquisa pelo produto, são 2.000 buscas por segundo. E, por último, eu coloquei a quantidade de requests diários, e o kkkk não é uma risada, é bilhões. Ou seja, 7 bilhões de requests diários nas nossas APIs. Isso dá por volta de uns 80.000 requests por segundo. Então, só aí a gente consegue ter uma ideia do tamanho do desafio que a gente tem. E qual que é o segredo para poder monitorar tudo isso? São os microserviços. Porque se você imaginar que você tem um monolito e tem que monitorar tudo isso em um monolito, é muito complicado. Então, é dividir para conquistar. E esse é o grande segredo. Tirei um print para vocês terem ideia da quantidade de repositórios que a gente tem no nosso GitHub. Então, tem mais de 6.000 repositórios. Dá para ter ideia do quanto que a gente não dividiu o Mercado Livre para entregar tudo que precisa. Temos mais de 2.000 desenvolvedores e a gente tem uma cultura onde o próprio desenvolvedor que monitora a sua aplicação. A gente entende que ninguém melhor do que o time que desenvolveu a funcionalidade para conseguir monitorar ela e entender o que é o melhor para a saúde dela. Às vezes, tem algumas empresas que você acaba de desenvolver o seu software, você cria uma especificação e manda para o pessoal de operações. Lá não, lá a gente mesmo que monitora. Aqui são fotos do nosso escritório em São Paulo, onde eu trabalho aí todos os dias. Inclusive, nós temos vagas abertas aí. E, bom, como está indo as nossas aplicações? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder diariamente. E, para responder essa pergunta, é uma pergunta muito aberta. Você pode tanto focar, como que está indo a minha aplicação? Você foca na saúde das máquinas, no throughput da sua aplicação, na quantidade de erros e bugs. Se tem poucos erros, quer dizer que está indo bem. Ou até mesmo no comportamento do usuário dentro do sistema. Isso diz muita coisa. Aqui, na frente, eu mostro um exemplo. Por exemplo, a gente criou uma nova funcionalidade de emissão de notas fiscais. Agora, o vendedor ele consegue emitir nota fiscal dentro do Mercado Livre. Eu quero ver como que está desempenhando essa nova funcionalidade. Aqui eu posso ver muitas requisições, estou conseguindo atender as requisições, tem poucos bugs, eu olhei no log, vi que tem poucos bugs, mas eu verifiquei que os usuários não utilizam a funcionalidade corretamente. Eu vi que eles não estão conseguindo se cadastrar. No gráfico de funil, eles não chegam
até o final do fluxo. Então, pode ser que, por isso, tem poucos bugs, mas o mais importante não aconteceu. Então, quando a gente vai monitorar e entender a saúde da nossa aplicação, a gente tem que ver desde coisas mais técnicas, baixo nível, até mesmo o comportamento do usuário. Então, agora eu vou falar efetivamente dos softwares que a gente utiliza lá dentro para conseguir atingir esse objetivo. O primeiro é o New Relic. O New Relic, ele é um SaaS, ele é um Software as a Service, ou seja, depois de monitorado, a gente consegue no dashboard dele ver diversas métricas que eu vou mostrar para vocês. Eu gosto de dizer que ele monitora automaticamente a nossa aplicação. Por que automaticamente? Porque depois que você configura o New Relic, você não precisa codificar mais nada na sua aplicação. Por exemplo, tem o Spring Actuator para Java, que é um endpoint que dá diversas métricas aí de saúde. No New Relic, o que acontece? Ele entende qual que é a sua linguagem. Então, o New Relic, o agent dele, ele se conecta para Java, Node, Go, tem diversas linguagens que ele se conecta, e ele entende essa linguagem. Ele fala, bom, se eu estou conectado com Java, eu sei que tem uma JVM, eu sei que tem diversas, é um stake trace, quando der erro, eu vou mostrar para vocês os dados que ele consegue fornecer para a gente. Aqui, logo de cara, é um exemplo que tem um microserviço com duas máquinas. Então, ali a gente consegue ver o azul e o amarelo, ou seja, são, como ele mostrou para a gente, as duas máquinas. Ele, sem a gente fazer nada, só conectando ele e plugando na nossa aplicação, ele já mostra o response time, mostra o throughput. O throughput é basicamente quantos requests que você consegue estar tratando por minuto, o consumo de CPU e memória. Então, aqui, se a gente quiser ter alguma informação, a gente pode ver que o consumo de CPU está baixo, beleza, isso é bom, e o throughput que nós atendemos aí com 10% de uso de CPU, a gente está conseguindo fazer quase 1.500 requests por minuto. E response time é o tempo que a gente está levando. Ou seja, só com essas informações, a gente já consegue ter uma estimativa e ver muita coisa da aplicação, quanto que ela vai aguentar quando começar a vir mais requisições. Aqui, como eu falei para vocês, como a gente plugou com uma aplicação Java, ele entende que tem uma JVM, ali tem as duas, e ele consegue ver dados do heap de memória, coisas referentes ao garbage collector, até fazendo um papel mesmo de profile. E até uma curiosidade, que lá dentro, essa tela especial ajudou muita gente a monitorar uma funcionalidade de geração de PDF. E ali a gente percebeu que a gente queria melhorar a performance e não estava conseguindo. A gente conseguiu perceber que a maior quantidade de uso era de CPU. E isso fez com que a gente escalasse as nossas máquinas verticalmente, que normalmente a gente escala elas horizontal, mas naquele caso valia mais a pena escalar verticalmente, porque o uso de CPU era muito alto. Então, essa tela aí ajudou bastante a gente. Esse Web Transaction é uma coisa muito legal que o New Relic faz. Basicamente, quando a gente cria um endpoint novo e a gente quer monitorar esse endpoint, a gente vai nessa tela, aqui eu selecionei esse endpoint aqui, e a gente consegue ver o tempo que ele está levando. Então, aqui é 900 milissegundos, tem as cores. Então, eu consigo ver, por exemplo, de azul claro é a JVM. Esse amarelo claro aqui é o MySQL, ele consegue ver requisições web, ou seja, ele entende a sua linguagem de programação, e sozinho ele já consegue monitorar muita coisa. Se eu quisesse melhorar a performance desse endpoint, eu focaria no MySQL, eu veria quais são as consultas que a gente está fazendo e por que isso está lento. Ou seja, sozinho a gente já consegue ter uma noção de como até melhorar a performance. O APDEX é uma coisa bem legal que o New Relic traz para a gente. O APDEX, na verdade, é um índice da indústria. Ele diz mais ou menos o seguinte, que você definindo um T-value, que é o que significa o valor ideal para a sua performance, ou seja, a minha aplicação, o ideal é que ela responda em meio segundo. Isso no nosso exemplo.
O estudo diz que se ela demorar mais de 4 vezes esse valor, ou seja, se o valor for maior que de 2 segundos, a gente começa a perder usuários. Então, o New Relic, a gente só basta definir o t-value e ele sozinho informa o APDEX. Aqui é um exemplo onde teve uma caída, isso aqui não é tão bom, aqui já seria o frustrante. Aqui é um exemplo de APDEX legal. Então, a gente, nessa tela, já consegue saber se o tempo de resposta tá bom. Database é o mesmo funciona parecido com Web Transactions. Ele chega até mesmo a mostrar para a gente as consultas. Então, se você quer melhorar a performance, você consegue ver quais são as consultas, voltando um pouco. Por exemplo, essa consulta, quanto que ela está levando em média, e, na sequência, você consegue ver até mesmo a própria consulta. Esse, como eu digo, para mim o mais legal é o automagicamente. Sem você precisar codificar nada, ele mesmo no Relic já consegue pegar todas essas informações. O error rate. Então, o New Relic, ele sabe que se a sua aplicação retornou um erro HTTP 500, isso é um erro inesperado. E ele sabe que isso tem que ser alertado. Então, o que o New Relic consegue fazer? Ele consegue ver, poxa, tem uma quantidade de erros alta, maior do que o que a gente definiu como ideal. Pô, tem bastante erro. Ele alerta a nossa equipe e a gente pode atuar em cima disso. Aqui, o que é legal? Ele sabe que está trabalhando com Java, então ele sabe que é interessante guardar o stake trace que gerou. Então, quando o pessoal da equipe vai resolver o problema, a gente já tem muito fácil esse stake trace. Aqui, o New Relic ele também consegue atuar sobre o browser. Então, é basicamente um JavaScript que a gente importa no browser e ele consegue enviar métricas para o servidor. Então, eu destaquei aqui Ajax, JS, são coisas bem específicas para o pessoal de front. Um exemplo bem legal aqui é ele monitorando o carregamento de uma página. E ele faz o papel aqui muito próximo do Developers Tools, que até então você conseguiria saber o quanto que está demorando para carregar uma página olhando o browser do usuário, mas aqui você não precisa disso, porque ele já traz essas métricas para que você consiga ver isso no dashboard dele. Legal. Então, o New Relic ele é bem focado na parte de métricas de aplicação e servidores, e não na de negócios. Então, se eu fiz uma funcionalidade de emissão de notas fiscais, eu quero saber quantas notas fiscais eu estou emitindo por dia. Quero saber de quais estados são essas notas. Eu quero saber o mercado pago, se ele qual país que eu vendo mais. Essas são métricas de negócios. O New Relic ele não faz isso. A gente utiliza o Datadog. Então, no Datadog, ele também é um SaaS. Ele também armazena métricas de CPU, memória, mas no Mercado Livre nós utilizamos mais o New Relic para isso. E no Datadog, como que funciona? A nossa aplicação, conforme acontece um evento, a gente envia para o Datadog e fala, aconteceu um evento, gerou uma venda, gerou um cadastro e assim vai. Aqui explicar bem superficialmente como que funciona os envios de métricas para dentro do Datadog. Aqui a gente tem a nossa aplicação, ela não envia a métrica diretamente para o Datadog, ela envia para o agent do Datadog. E o que é o legal disso aqui? O protocolo que ela utiliza é o DP, que é um protocolo muito mais leve, ou seja, você não vai ter tanto impacto, ou impacto bem mínimo, de performance na sua aplicação para que ela envie essas métricas para o agent. Então, a aplicação ela vai, eventualmente, enviar muitas métricas, mas como esse protocolo fica mais simples. Esse StatesD é um protocolo de agrupamento de métricas que o Datadog implementou. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as métricas que você está enviando, vai limpar elas, vai fazer um tratamento para mandar elas da forma como o Datadog entende.
E aqui é um exemplo em código, só para a gente ter uma ideia. Você tem o objeto, esse aqui é um exemplo em Java. Quando você envia a métrica para o Datadog, aqui nesse exemplo, eu estou dizendo que eu tenho uma funcionalidade de emissão de notas fiscais, e toda vez que alguém se cadastrar na minha funcionalidade, eu vou querer enviar para o Datadog, porque depois eu vou gerar alguns gráficos em cima disso. Aqui, como que eu envio? Eu dou a chave da minha métrica, então, pessoas, cadastro, faturador, depois lá no Datadog fica fácil de achar. Eu quis enviar também o sexo, 2 pontos feminino, com esses 2 pontos ele sabe que é uma chave valor, e o estado. Então, eu poderia montar um gráfico falando, eu quero que você me mostre todas as pessoas que se cadastraram e que moram em São Paulo. E poderia fazer diversas coisas, eu vou mostrar mais à frente o poder e a flexibilidade que ele dá para a gente. Aqui são outros exemplos, a gente pode mandar Gauge, histogram, que é o que eu vou explicar aqui. Esses aqui são os tipos de métricas que o Datadog permite a gente utilizar, mas também tem outras, as que nós usamos mais são essas. O counter é basicamente você mostrar na linha do tempo, por exemplo, eu quero que você me mostre a quantidade de cadastros no meu sistema. Aqui ele mostra, ó, aqui tinha 200 pessoas que cadastraram, aqui aumentou, abaixou, você é um gráfico mais comum. Esse aqui, o histogram, é basicamente o counter, mas você consegue fazer vários tipos de agregações. Aqui, dando um exemplo, eu quero que você me mostre a quantidade de cadastros, mas você divide por estado. Então, vamos dizer que no nosso sistema só se cadastraram pessoas de São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui ele mostraria com 2 linhas, uma para cada agregação que você escolheu, e você teria a visão de comparativa. Em São Paulo foi tanto, está um pouco maior do que Rio de Janeiro. Assim que é o histogram. O timer é a mesma coisa do histogram, só que com um período de tempo. Então, por exemplo, na última hora, eu quero saber a quantidade de cadastros na última hora por estado. Então, aqui seria cada estado, e na última hora o quanto que ele conseguiu ter daquela métrica. O Gauge é um exemplo clássico, é o uso de CPU. Então, na verdade, aqui no Counter você manda cada evento. No Gauge você está já enviando o valor daquele momento. Então, agora eu tenho 70% de consumo de CPU, agora eu tenho 50%. Ou, no exemplo mais para o nosso mundo, lá no Mercado Livre, a gente tem um gráfico de Gauge que verifica a quantidade de notas fiscais que estão paradas. Então, às vezes, para você emitir uma nota fiscal, você precisa de ter a assinatura do vendedor, assinatura digital. E, às vezes, o vendedor não está com o aplicativo de assinatura aberto, e elas ficam paradas. E aqui a gente conseguiria ver a quantidade de notas paradas por tempo. Então, em um dado momento, tinha 10 notas paradas, depois mudou para 15, depois mudou para 6, para 8, e assim vai. Aqui são os componentes que o Datadog fornece para a gente. O Time Series é o que eu mostrei no slide anterior, que verifica a quantidade das métricas por tempo. O Query Value é você dizer qual métrica que você quer monitorar, e ele já te dá o valor total. E você consegue até mesmo mudar a cor, dependendo, se tiver maior que 60, eu quero verde, menor amarelo, você tem essa flexibilidade. Esse aqui é bem legal, que mostra... Esse aqui é um exemplo do Mercado Pago, mostra, por exemplo, na última hora, eu quero saber se aumentou a quantidade de vendas ou não. E, por exemplo, aqui no Mercado Livre Brasil, você tem que, na última hora, aumentou a quantidade de vendas. E aqui no Mercado Livre Uruguai abaixou um pouquinho. Então, na última hora aumentou. Isso é um gráfico de mudança bem legal. O top list, que você elenca quais são os maiores, no caso que eu quero saber qual estado que vende mais, qual estado que vende menos. Aqui, o gráfico parece um pouco assustador, mas o importante é a partezinha em vermelha. Aqui são os dashboards. Dashboard é basicamente você pegar esses componentes e montar o seu dashboard. Aqui, o que é o legal desse dashboard Time Board? É que você consegue sincronizar todos esses componentes de Time Series
com base nesse horário. Então, eu falo, eu quero saber na última hora. E o Datadog ele sincroniza para mim, então todos esses gráficos estão alinhados na mesma linha do tempo. Já esse outro dashboard ele é livre, é o Screenboard, onde você pode combinar vários componentes da forma como você achar melhor. Aqui, invoice, né, as notas fiscais criadas, 330, notas que falharam, e assim vai. E também os monitores, que é uma parte muito legal, que você, da forma como eu mostrei, teria que ter um televisor e a equipe está olhando e monitorando todos esses eventos. Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer é ser alertados quando acontecer alguma anomalia, alguma coisa fora do esperado. Então, um alerta seria, por exemplo, eu fazer uma fórmula no Datadog e dizer, ó, quando tiver 5% de notas com erro, eu quero que você me alerta. E um gráfico legal também é de detecção de anomalias. Então, basicamente, você deixa a sua aplicação rodando durante 1, 2 semanas, o tempo que você quiser. Para que serve esse tempo? Para você ensinar o Datadog o que é o normal da sua aplicação. Então, você tem o Mercado Pago de sábado à tarde, tem muitas vendas, então o gráfico está lá em cima. À noite, madrugada, ele cai. Então, você ensinando isso para o Datadog, ele vai entender que se as vendas caírem, mas for de noite, não tem problema. E quando sair fora do padrão esperado, ele alerta a gente e fala, ó, tem algo que está saindo do esperado. E aí agora eu falo um pouco do comportamento do usuário, porque o New Relic e o Datadog, eles, para a gente de desenvolvimento, eles já suprem 90% das nossas necessidades. Só com eles a gente já consegue ter muita informação e o nosso dia a dia fica bem mais tranquilo. Já o comportamento do usuário interessa bastante ao pessoal de UX, de User Research, de marketing, que tem que tomar decisões com base nesses valores. Então, o primeiro software que eu quero mostrar, que é bem legal, é o Hotjar. O Hotjar ele é um plugin, é um JavaScript que a gente importa no HTML. Ele é um SaaS, porque ele tem um dashboard de visualização, mas o que é o legal do Hotjar? Que ele gera vídeos do usuário usando o site. Então, por amostragem, ele eventualmente fala, é esse usuário, ele grava um vídeo do usuário e manda para o servidor dele. Então, a gente consegue ver vídeo do usuário usando a nossa funcionalidade. Ele tem mapas de calor, feedback, eu vou mostrar nos prints aqui. Então, aqui é um exemplo, a gente vai no dashboard do Hotjar e consegue ver mapa de calor da nossa aplicação, para saber por onde aquele usuário passou mais o mouse. Esse aqui, afastar um pouco, é a parte de feedback, é um componente que ele dá para a gente também. Então, como é a sua experiência com a emissão de nota fiscal? Ele dá esse componente, a pessoa informa tudo, depois ele mostra para a gente. O Google Analytics, que quem aqui conhece o Google Analytics? Eu posso passar mais rápido, então, por esse slide. Mas o ponto nesse slide é mostrar que nós usamos o Google Analytics e temos todos os benefícios que ele traz para a gente. Então, a gente consegue analisar o comportamento do usuário e todos os benefícios. Porém, o Google Analytics, mesmo a versão paga, ele tem algumas limitações. E, por conta disso, que a gente acabou desenvolvendo o Melidata. Então, assim, só para deixar bem claro, o Melidata ele é um sistema criado internamente pelo Mercado Livre. Ele não é para substituir o Google Analytics, ele é para complementar. Então, por exemplo, o Google Analytics ele tem limites de URL que você pode traquear, os gráficos de funil ele também tem limite. O Melidata ele não tem esse tipo de limite. No Melidata, os dados ele consegue até mesmo gravar mais métricas, então você consegue ter um detalhe muito maior de por onde o usuário passou. Então, se o usuário abriu a nossa tela e ele clicou no botão, clicou no input, a gente pode ir enviando para o Melidata todas essas informações.
E que mais? Ele tem integração com nossos sistemas internos. O que é isso? O Google Analytics ele mostra os dashboards com as informações padrão, que é as informações que, em geral, funcionam para todas as aplicações. O Melidata, ele tem a ideia dele, não sei quem assistiu a palestra de Data Science, é justamente essa, é você ter todos os dados do comportamento do usuário e você disponibilizar esses dados internamente para qualquer aplicação nossa conseguir consultar. E aí é a parte aqui de cima, consulta por usuário, por exemplo. A gente consegue traquear dados que fazem sentido para o nosso negócio. Então, no Google Analytics, você não consegue buscar um dado de algum usuário específico. O Google Analytics ele mostra métricas muito gerais. Então, no Melidata, a gente tem essa flexibilidade. Aqui eu mostro um exemplo de uma consulta. A gente pode consultar no Melidata manualmente. Aqui você tem o payload. Eu vou gravar um evento no Melidata. Eu mando um payload JSON. E aqui, basicamente, eu estou dizendo, ó, dentro do JSON, você filtra por esse atributo nome. E é essa URL aqui, nessa data. Tudo. Então, imagina você conseguir entrar dentro do Google Analytics e fazer uma consulta nos seus dados com esse nível de detalhe. Você não consegue fazer isso no Google Analytics. E, como eu falei, o legal do Melidata é fornecer esses dados para que outros sistemas dentro do Mercado Livre consigam gerar dados. Então, o Tableau é um software que ele basicamente pega fontes de dados e consegue gerar relatórios muito sofisticados aí de BI, o que ajuda muito a área de marketing tomar decisões de qual caminho seguir. Então, o que acontece? Se a gente pensar que eu comentei com vocês que o Datadog é para métricas de negócio, e eu estou falando que o Tableau também mostra dados de negócio, talvez a gente pode pensar que os dois são parecidos, mas uma grande diferença seria você pensar que o Datadog eles são métricas e dados em real time, então, naquele momento que está acontecendo, e o Tableau já seria mais próximo de BI mesmo, que são dados aí D-1. Então, aqui eu vou mostrar também como que nós fazemos quando a gente recebe um alerta, porque eu comentei que o New Relic, se o APDEX estiver ruim, se o tempo de resposta não estiver bom, o New Relic vai alertar o nosso time. Se o Datadog vê um erro de anomalia, ele identificar um gráfico de anomalia, ele vai alertar, fala, ó, esse comportamento aqui não está dentro do esperado. E o que a gente utiliza é o OpsGenie. O OpsGenie, ele também é um SaaS, ele tem integração com diversos sistemas. Aqui, como nós comentamos no New Relic, o Datadog ele tem integração com o New Relic. Então, quando o New Relic vai alertar, ele alerta o OpsGenie, ele avisa, ó, OpsGenie, teve um alerta. E aí o OpsGenie, com base em todas as configurações que eu vou mostrar aqui para vocês, ele alerta, por exemplo, por e-mail, por Slack, por celular, depende de como que o time configurou para ser alertado. Então, aqui, o que o OpsGenie consegue fazer? Rotação de plantonistas. Então, no nosso time, a gente tem um plantonista por semana. E o que acontece? Aqui é um exemplo de rotação base. Então, eu falei que desse dia até esse dia vai ser o Rômulo que vai ser o plantonista, que o Gabriel e o Luciano. O que isso indica para o OpsGenie? Que quando tiver um alerta, ele vai alertar o Rômulo. E nessa data vai ser o Gabriel. Porém, aqui eu consigo substituir uma pessoa por um período de tempo. Aqui não necessariamente eu digo que precisa ser por dia. Eu posso falar, não, o Fábio vai substituir o Luciano no sábado, de tal hora até tal hora. E aí, por fim, o OpsGenie tem a escala final, que é Rômulo, Gabriel, Luciano, o Fábio vai ser no sábado, e depois continua o Luciano. E o que acontece?
o OpsGenie ele vai tentar alertar a pessoa. Então, ele falou, é o Luciano que está de plantão nesse momento. Ele tenta alertar o Luciano. Se o Luciano ele não atender o chamado, o que o OpsGenie faz? Ele vai escalando para outros grupos. Então, por exemplo, se o plantonista não atender o chamado, ele tenta alertar o plantonista anterior, a gente chama de backup. Então, o plantonista não atendeu, tenta alertar o backup. O backup não atendeu o chamado, passou 20 minutos, ninguém atendeu, ele manda para os líderes e vai subindo a escala de alertas até que alguém realmente consiga atender esse alerta. O plantonista ele pode pegar o alerta e redirecionar ele. Às vezes ele viu, esse alerta aqui, tal equipe consegue analisar melhor. E aí o OpsGenie vai e encaminha esse alerta para outra equipe que o plantonista decidiu. Aqui a configuração de contatos, eu falei para vocês que se o plantonista não atende o alerta, vai para o backup e vai subindo. Então, é legal você configurar várias formas do OpsGenie entrar em contato com você. Você pode configurar, por exemplo, por Android, e falar, quando tiver um alerta, me faz um push notification imediatamente. Caso eu não atender, você me alerta, me faz uma ligação. Então, o OpsGenie ele liga para o plantonista, aí é um robô, mas, enfim, depois de 2 minutos, e você fala, se não, e ao mesmo tempo, tá vendo? Manda um SMS, mensagem de voz, aqui eu já troquei o telefone, então aqui ele ia ligar para esse telefone, depois ele está ali. Ou seja, o ponto que eu quero chegar aqui é, você tem como informar o OpsGenie para ele poder te encontrar. Aqui é como a gente visualiza os alertas, aqui, um de New Relic que a gente teve. E os relatórios. O OpsGenie, por padrão, ele tem diversos relatórios, mas ele tem uma API onde você consegue consultar os erros e fazer o seu próprio relatório. Então, aqui no nosso time, para a gente foi legal isso, porque a gente consegue comparar o plantão atual com o plantão anterior. Então, no plantão atual, para esse problema, teve 2 casos, o que equivale a 2%, e está igual ao plantão anterior. Aqui, esse aqui diminuiu, aumentou. Então, a gente consegue ver se os nossos esforços para solucionar os problemas e os bugs tá dando certo. Então, é um relatório que fez sentido para a gente do nosso time, mas o legal é dizer que está livre para vocês poderem gerar qualquer tipo de relatório. Então, eu falei de diversos sistemas, New Relic, Datadog, OpsGenie, tem muitos outros. Eu não mostrei como que a gente configura, justamente porque no Mercado Livre a gente tem uma ferramenta que é o Fury. O Fury ele é um PaaS, é uma plataforma as a service. O Fury é responsável por aqueles 6.000 repositórios que eu mostrei para vocês, que no Fury ele facilita muito a gente criar aplicações, criar microserviços. O Fury ele abstrai qual cloud que a gente está utilizando. Então, serviços como filas, KVS, a gente de desenvolvimento não sabe, não precisa saber se está no AWS, se está no Azure, se está no Google, em qual cloud que está. E o legal do Fury é isso, a configuração de diversos recursos. Vou mostrar uns prints para vocês, mas, basicamente, criando uma aplicação no Fury, a gente tem configurado Datadog, New Relic, OpsGenie, GitHub, tem todos esses softwares configurados, o que para a gente facilita muito criar um microserviço. Então, como que a gente faz para criar uma aplicação? O Fury é um sistema interno, né? Eu vou mostrar para vocês. A gente coloca o nome da aplicação, a tecnologia, e ele já gera para a gente o projeto, ele já gera o repositório no GitHub, integração com Kibana para ver logs, já integração com Datadog, com Jenkins para fazer o CI. E aqui ele tem o ícone do New Relic na parte de métrica, ou seja, ele próprio já mostra diversas métricas. Porém, se você quiser, você ainda pode entrar no New Relic para ver mais detalhes ainda.
Os logs, eu não comentei sobre os logs, mas os nossos logs eles ficam no Kibana. A gente, pelo próprio Fury, a gente consegue ver os logs da nossa aplicação, consegue filtrar, ou, clicando aqui, a gente vai no Kibana e consegue filtrar e ver toda a visualização que o Kibana dá para a gente. Então, resumindo, né, o que eu mostrei para vocês, como que a gente lá dentro do Mercado Livre faz para monitorar as nossas aplicações. Eu falei de New Relic, que automaticamente monitora aí aplicação, servidor, CPU, memória, throughput. Mostrei o Datadog para métricas de negócio e esses 3 aqui muito vinculados ao comportamento do usuário. O Gerenciando Alertas, o OpsGene, que mostra para a gente os alertas e tudo que aconteceu de problema. E para configurar tudo isso, por sorte, a gente tem o Fury que já faz tudo isso para a gente. Bom, é isso, gente. Obrigado. E